Yeah. 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 Fala, meu jovem, fala, minha jovem! Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! E aí? Chegamos para mais uma live preparatória para a sua prova, o seu grande dia desse ano. Você já decidiu? Vai fazer FATEC? Vai fazer IFRJ, IFPE, IFMG, Instituto Federal? Vai fazer Cefet, RJ, Cefet MG ou outra Cefet? Vai fazer Colégio Pedro II? Enfim, qualquer que seja o seu objetivo, esse ano, no nono ano, onde você quer estudar no ensino médio numa escola técnica de qualidade ou numa escola federal de qualidade, esse aqui é o lugar onde você vai se preparar com a melhor forma de aprender matemática. Afinal de contas, esse aqui é o único canal da internet onde você aprende matemática a partir da resolução de questões. E esse é o meu canal. Prazer, eu sou o professor Robson Rosa, o professor que vai te ajudar a desmistificar esse conteúdo que até então parecia difícil e você vai ver que não é isso tudo, é bem tranquilo. Então sejam bem-vindos ao meu canal. Se vocês não estão inscritos ainda, aperta logo esse botão aqui de inscrição, se inscreva. Na medida que você for assistindo o vídeo, se você gostar, dá o joinha, dá o like, é importante que você faça isso. E é claro, gostando, compartilhe, ative as notificações para você assistir e já anota aí na sua agenda que a nossa live preparatória para as escolas técnicas acontece sempre às terças, às 18 horas da noite. Tem live terça, quarta e quinta aqui no canal, mas para você que está no nono ano e quer estudar numa escola boa no ensino médio, ela é específica às terças-feiras. Beleza, galera? Então vamos parar de papo furado e vamos seguir. Começando a nossa live, se você for sentindo dúvida, eu combino sempre com vocês durante as lives. Sentiu dúvida? Bateu uma insegurança, quer perguntar, digita aqui nos comentários. Se você está assistindo ao vivo, eu posso responder para você se eu ver a tempo. Se você estiver assistindo gravada, não fica nervoso nem nervosa não. Deixando os comentários aqui, logo em seguida eu posso tirar dúvidas assim que eu visualizar isso, quando eu estiver dando uma stalkeada no meu próprio canal. Belezinha, galera? E qual é o tema de hoje? O tema de hoje está aqui, ó. Regra de 3. Você acha que regra de 3 é fácil e que ela não cai porque é fácil. Tá completamente enganada e completamente enganado. Nos dois sentidos. Ela não é tão fácil quanto parece e, é claro, ela cai todos os anos em todos os concursos que eu falei para vocês no começo. Então vamos lá? Vamos começar com a nossa aula de hoje. Pronto. Já fiquei aqui pequenininho e vamos começar com o nosso conteúdo. A nossa primeira questão já está na tela e é uma questão da FATEC que caiu no ano de 2023, tranquilo? Essa questão foi a questão de número 38 da prova. Lembrando que a prova da FATEC tem 40 questões, 20 de português e 20 de matemática. Vamos lá, para você ver como a gente vai fazer essa conta. E é óbvio, eu vou te mostrar o algoritmo, o passo a passo de como resolver toda e qualquer regra de 3. Beleza? Então vamos lá. Leitura sempre atenta e minuciosa com um marca-texto destacando as informações relevantes. Um relógio atrasa 2 minutos a cada hora. Então, passou 1 hora, atrasa 2 minutos. Passou 2 horas,
atrasa 4. Passou 3 horas, atrasa 6. 2 minutos a cada hora. Já entendi o problema. Aí ele continua. Se ele foi acertado às 12 horas e agora marca 3 horas, repara, 12 horas e agora marca 3 horas. Qual é o seu horário real? Galera, 12 horas e ele falou 3 horas. Será que é 3 horas da manhã ou será que é 3 horas da tarde? Presta atenção. E aí? O que você acha? Bom, poderia gerar dúvida, não poderia? Porque ele não falou nem AM nem PM, ele não falou se é da manhã ou da tarde, ele só falou que marca 3 horas. Então, se ele falou que marca 3 horas, a gente já tem que levar em consideração um dia com 24 horas. Tranquilo? Vamos ver então? Depois a gente analisa se a resposta poderia ser sendo 3 horas da tarde, tá? Mas por enquanto a gente vai montar a nossa regra de 3, que essa questão é para a regra de 3. Então, o nosso primeiro passo, vou anotar aqui, ó, é montar o que eu chamo de tabela. Montar a tabela com as grandezas. Robson, que grandezas? Bom, a gente está falando ali do atraso do relógio em minutos e o tempo em horas. Repara que são duas grandezas que eu estou correlacionando. O atraso a cada minuto e a hora, que é o tempo que o relógio vai passando. Então, ó, como é que eu correlaciono isso? Primeiro, está atrasando 2 minutos a cada hora. Quando eu falo a cada hora, quer dizer que é a cada 1 hora. A cada hora que passa, atrasa 2 minutos. Então, esse 2 minutos está diretamente relacionado com 1 hora. E aí, ele quer saber qual o horário real, mas para isso eu preciso saber quantos minutos atrasou e quantas horas se passaram. Robson, 2 letras? Não, uma a gente consegue já determinar. Eu só escrevi aqui para te ajudar. Então veja, se o relógio foi acertado 12 horas, meio-dia, ali ele está no 0 a 0, não tem atraso nenhum. E aí ele quer saber, agora marca 3 horas. Qual é o horário real? Repara, se agora marca 3 horas, se passaram quantas horas? Preste atenção, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas. Galera, você já sabe que do 12 horas até meia-noite, que é 24 horas, se passaram 12 horas no total. Depois deu 0 hora, que é meia-noite. Tem que prestar atenção na questão. E aí, de meia-noite às 3, passaram mais 3 horas. Então, o total de tempo que se passou... Opa, que rabisco que eu fiz aqui. Foram 15 horas. Então, olha aqui. O tempo que se passou foram 15 horas. Beleza? De meio-dia até 3 horas da manhã, era aí que a galera errava. Porque não é 3 horas da tarde, ele não falou ali. Ele falou que está marcando 3 horas. Então, se são 12 horas, é na metade do dia. 3 horas é só na 3 horas da manhã. Tá? O dia tem 24 horas, lembre-se disso. Beleza? Então, se passaram 15 horas. Bom, montamos as grandezas. E se ele quer saber qual é o horário real, primeiro a gente tem que descobrir isso aqui, ó, o x. Qual é a quantidade de minutos que se atrasou? Tá bom? Então, para resolver isso aqui, agora a gente vai ter que comparar as grandezas. O segundo passo, depois de montar a tabela, é comparar as grandezas. Robson, como assim comparar as grandezas? É o seguinte, você precisa perguntar para a tabela o seguinte: se eu aumento a quantidade de horas que se passou, o atraso também vai aumentar ou vai diminuir? Essa pergunta é para saber se as grandezas são diretamente proporcionais ou se as grandezas são inversamente proporcionais. Eu sempre preciso fazer essa pergunta. E é claro, eu comparo as grandezas sempre colocando uma setinha aqui. Eu sempre boto a setinha para baixo lá na grandeza que tem o valor desconhecido. Sempre, é o padrão. Você também pode fazer isso. Porque as outras eu vou comparar com ela. Sempre. Tanto na regra de 3 simples quanto na regra de 3 composta. Então agora eu comparei. Ó. Quanto maior a quantidade de tempo que passou,
maior a quantidade de atraso que vai ter. Então, aumenta uma, aumenta a outra. Isso quer dizer que elas são diretamente proporcionais. Então, eu boto as duas setinhas na mesma direção. Escrevo diretamente proporcionais. Óbvio, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora no terceiro passo eu vou montar a minha proporção. Caraca, hoje eu estou rabiscando muito mal. 1, 2, 3, pá, pá. Terceiro passo é montar a proporção. Como é que eu monto a proporção? Galera, lembra? Proporção é a igualdade entre duas razões. Então, eu tenho que montar aqui, ó, duas razões. Sempre assim, ó, eu pego uma das grandezas e escrevo aqui. E a outra, eu antes de escrever, tenho que ver. Elas são diretamente proporcionais? Se são diretamente proporcionais, eu escrevo como está ali, ó, sem mudar nada de posição. Se forem inversamente proporcionais, eu tenho que inverter, botando no caso aqui, se fosse, o 15 em cima e 1 embaixo. Tudo bem? Depois de montar a proporção, aí sim você faz o nosso famoso VAPO, que é a propriedade fundamental das proporções. O VAPO, a nossa famosa multiplicação em cruz. Então aqui, ó, 1 vezes x, x, 2 vezes 15, 30. Tranquilo? X igual a 30. 30 minutos. Fica comigo que tu já deve estar desconfiado, mas você vai ver por que eu estou fazendo isso bem devagar no passo a passo e depois eu comento com você. Tá joia? Então veja bem, eu já percebi que depois de 15 horas passadas, beleza? Eu atrasei 30 minutos. Joia? Tranquilo? Atrasei 30 minutos depois de 15 horas passadas. Eu resolvi, ó. Esse seria o nosso quinto passo. Depois de fazer o VAPO, é resolver a equação. E antes da gente finalizar o problema, eu vou ficar grandão e vou falar com você. Preste atenção. Esse passo a passo que eu botei aqui, você vai usar em qualquer regra de 3. Tem macete? Tem. Mas primeiro a gente aprende o que funciona para todas, que é isso aqui. Tá? Depois a gente vai aplicando os macetes, como por exemplo, eu não preciso montar essa proporção que está aqui atrás quando as grandezas são diretamente proporcionais. Aqui, olhando para a tabela, é só fazer o VAPO direto, que vai dar certo. Se as grandezas são inversamente proporcionais, eu também não preciso montar essa proporção aqui. Ao invés de fazer o VAPO, eu vou multiplicar reto. Mas isso só vai funcionar na regra de 3 simples. Quando a regra de 3 for composta, você vai se enrolar. Por isso que eu te ensinei isso aqui, ó, esse passo a passo. Aqui no canal do YouTube, depois você pode stalkear, tem uma aula teórica completa sobre regra de 3 simples e regra de 3 compostas. É só você ir lá nos meus vídeos, pesquisar e escrever regra de 3 simples ou regra de 3 compostas, que tem um vídeo completo. Tá, beleza? Deu para entender? Esse passo a passo aqui, ó, a gente vai repetir direto em todas as outras questões hoje, tá? Eu só preciso saber se você tá bem. Se tiver com dúvida, bota nos comentários. Não fica com vergonha. Sua dúvida pode ser dúvida de qualquer outra pessoa. Tá, beleza? Agora sim a gente vai entender a questão. Então vamos lá. Presta atenção. Eu descobri que ele atrasou 30 minutos. Se tá falando que são 3 horas, tá te perguntando o horário real. Galera, o horário real, se ele atrasou 30 minutos, o relógio tá marcando 3 horas. Então, ele já atrasou 30 minutos. O horário real seria 2 horas e 30 minutos. Mas observa, não tem nenhuma dessas alternativas aqui na questão. Nenhuma. E por que que não tem nenhuma? É isso que eu vou falar para você agora, que gerou muita dúvida nessa questão. Muita gente pediu a anulação dessa questão. E eu nem sei te dizer e nem vou te dizer se ela foi anulada. Porque aqui a gente tem que aprender a fazer e não ficar questionando se a questão foi anulada ou não. Beleza? Então vem comigo aqui. Lembra que lá no comecinho eu falei para você duas coisas? A primeira coisa foi a seguinte. Se ele dissesse para você que o dia tinha 24 horas, se ele não dissesse, perdão, que o dia tinha 24 horas, esse 3 horas aqui poderia ser 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde. Reparou? A gente considerou o 3 horas real, porque ele não falou nada. Se ele não fala nada, o dia tem 24 horas, pô.
Então eu tenho que considerar que esses 3 horas aqui seria da manhã. Por isso que a gente achou a resposta 2h30. Essa era a primeira coisa e não tem alternativa aqui. A segunda coisa que essa questão abriu margem para discussão foi a seguinte. Olha aqui. Presta atenção nessa frase. Se ele foi acertado às 12 horas e agora marca 3 horas, qual é o horário real? Galera, quando eu falo que um relógio atrasa, eu estou dizendo para você que ele está marcando antes do horário real e não o contrário. Você tem que prestar atenção nisso. Ele está atrasado em relação ao horário real. Beleza? Não é igual a você indo para a escola. Porque quando você chega na escola, se você chegar atrasado, você chegou depois do horário. O relógio não. Quando o relógio está atrasado, ele está antes do horário. Ele ainda não chegou lá, mas já era para ter chegado. Então ele está atrasado. É assim que funciona. Então quando eu digo que ele está atrasado meia hora e ele está marcando 3 horas, é porque na verdade seriam 3 horas e 30 minutos. Vou até ficar grande. Pega a visão nisso, que muita gente dá mole nisso quando se trata de relógio. Falar que um relógio está atrasado quer dizer que ele está atrasado em relação ao horário real. Então, se ele está atrasado meia hora e ele está marcando 3 horas, quer dizer que o horário real é 3 horas mais 30 minutos, 3h30. Tranquilo? Mas repara, também não tem essa alternativa aqui. E por que não tem essa alternativa? Exatamente pela primeira questão que eu levantei para vocês. Essa 3 horas aqui, ó, que a questão considerou, não é essas 3 horas aqui. A 3 horas real do dia. É 3 horas da tarde. Então, se está marcando 12 horas, isso aqui seria minhas 3 horas da tarde. Eu não tenho 15 horas sendo ultrapassadas. Então, vou aproveitar para apagar isso e fazer a conta com vocês, agora que você já entendeu. Eu não tenho as 3 horas ultrapassadas. Eu tenho, ó, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Passaram apenas 3 horas do horário em que ele foi acertado. E aí sim, eu nem vou montar minha proporção, porque agora você já aprendeu o macete. Eu faço vapo direto, ó. 1 vezes x, x, 3 vezes 2, 6. Tranquilo? Agora sim eu sei que ele está atrasado 6 minutos em relação a 3 horas da tarde. E aí eu vou ter minha alternativa correta. Ó. Se ele está atrasado e está marcando 3 horas, então eu tenho que somar 6 minutos. Então o horário real é 3 horas e 6 minutos, que está corretamente representado na alternativa A. Pegou a visão? Essa questão aqui levou muita dúvida. Então se você se confundiu, se embananou, está completamente perdoado. Depois você assiste essa live de novo para que você não erre questões como essa, caso apareçam novamente. Belezinha? Vamos para a questão de número 2 da aula de hoje, a de número 21, que caiu na mesma prova do mesmo ano da FATEC. Vem comigo na leitura. Em uma pesquisa, observou-se que a cada 10 pessoas que entram em uma loja, 3 compram alguma coisa. Entrou 10, 3 compraram. Entrou mais 10, mais 3 compraram. Entrou mais 10, mais 3 compraram. Relaxa, ó. Repara que eu já comparei as grandezas. São diretamente proporcionais. Quantidade de pessoas que entra, quantidade de pessoas que compra. São as duas grandezas. Quanto mais pessoas entram, mais pessoas compram. Se ligou? Só lendo a questão eu já identifiquei as grandezas. Aí a pergunta é, se 200 pessoas entrarem na loja em um dia, quantas aproximadamente, repara nessa palavra, devem comprar algo? Por que aproximadamente? Você já suspeita que vai dar um número com vírgula. E aí você vai pegar o valor aproximado. Ponto. Então vamos lá. Primeiro passo, montar a nossa tabelinha. Então, ó, quantidade que entra, que é a quantidade de pessoas, quantidade que compra. Pô, Robson, mas eu aprendi a não montar a tabelinha. Eu sei. Mas você tem que prometer que aqui, durante o treinamento, quando você estiver fazendo questões em casa, você vai montar a tabela. Até você ganhar agilidade. Quando você ganhar agilidade e entender essa comparação, você para de montar a tabela. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando for regra de 3 composta, você vai ter muita dificuldade em gravar na sua cabeça essa comparação. Então monta a tabela, pelo menos durante o treinamento. Combinado? Jurou de dedinho? Então beleza.
Então, ó, quantidade que entra, ó, a cada 10 pessoas que entram, 3 pessoas compram. Aí ele falou que em um dia, se entrarem 200 pessoas, quantas pessoas vão comprar? Aproximadamente. Galera, já fizemos a comparação, ó. Quanto mais pessoas entram, mais pessoas compram. Então, são diretamente proporcionais. Monto a proporção, ó. 10 sobre 200 é igual a 3 sobre x. Como é diretamente proporcional, faz o vapo e corre para o abraço. 10 vezes x, 10x é igual a 3 vezes 200, 600. X é igual a 600 dividido por 10. Cortou. 60 dividido por 1, 60. Então, a quantidade de pessoas que deve comprar aproximadamente é 60. Pô, mais fácil que essa, só 2 dessa, né? Então vamos lá, enquanto eu bebo minha água, tu já passa o olho aí e dá uma lida em mais uma questão de regra de 3 do mesmo ano, ó, pasme, FATEC, 3 questões de regra de 3 do ano de 2023. Responde para mim, cai muito ou não cai? Cai ou não cai? Então vamos lá, bora fazer essa número 3 aí agora que você já leu. Deixa eu botar aqui, apertei o defeitos especiais, o marca-texto. Vamos lá. Num açougue, um consumidor pagou R$ 20,70 por 1,15 kg de uma determinada carne. O valor em reais de 2,5 kg dessa mesma carne é igual a... Meu jovem, minha jovem, tem muita gente que ia querer fazer uma conta de divisão e não tem problema. Por exemplo, se eu sei que 1,15 é igual a R$ 20,70, para saber o preço de 1 quilo, é só pegar o valor total e dividir por 1,15. Eu vou saber quanto é cada quilo. E depois eu multiplico por 2,5. Dá para fazer isso? Dá. Não tem problema nenhum. Só que eu vou usar a regra de 3 porque você vai resolver com muito mais facilidade, não vai precisar ficar pensando muito. Olha lá a regra de 3 e agora, sem montar a tabela, porque tu já pegou a agilidade. Olha lá, R$ 20,70 foi pago 1,15 por ele. Quanto que eu vou pagar? Opa, perdão. R$ 20,70 foi comprado 1,15 kg. Se eu comprar 2,5 kg, qual vai ser o preço que eu vou pagar? Repara, quanto mais coisa eu compro, maior o preço que eu vou pagar. Então, é diretamente proporcional. Eu vou fazer o vapo. Então, ó, 1,15x é igual a 20,70 vezes 2,5. Olha lá, como é que eu vou fazer isso? Ó, multiplico, depois eu divido. Então, vamos. 20,70, aproveita para relembrar. Multiplicado por 2,5. Esquece a vírgula e multiplica normalmente. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Foi 3. 5 vezes 0, 0. Com 3 baixou. 2 vezes 5, 10. Pula uma casa, multiplica pelo 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 0, 0. O 1 desce. 2 vezes 2, 4. Soma geral agora, ó. 0, 5, 7, 1, 5. Agora, na resposta, eu boto o total de casas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, deu isso aqui, ó. 1,15x é igual a 51,750. Pego esse 1,15 que está multiplicando, boto para o outro lado dividindo. E aí, para dividir números decimais, você deve se lembrar. Se não se lembra, dá uma stalkeada aqui no canal que tem um vídeo também mostrando para você como divide números decimais. Primeiro, iguala a quantidade de casas. Repete comigo. Primeiro, iguala a quantidade de casas. Então, se eu tenho 1, 2, 3 casas decimais, eu tenho que ter 1, 2, acrescento 0 para virar 3. Beleza? Igualei. Depois, eu esqueço a vírgula forever, para sempre. E agora eu divido os números que ficaram, ó. 51, 750
dividido por, olha lá, 1.150. Como eu tenho 0 em cima e 0 embaixo, eu posso cortá-los e fazer apenas essa divisão que vai ser mais simples. Tá, beleza? Então eu começo 517 dividido por 115. Vai ser 4, né? 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 1, 4. 5, 6. 4 vezes 1, 4. 5, 6. 4 vezes 1, 4. Então deu lá, ó, 460. Vai sobrar 57. Beleza? 57, baixei o 5, 575. Eu já sei que vai ser 5 aqui, ó. 5 vezes 15, é só somar 460, 115, vai dar 575, 0. Beleza? Então, o meu X deu exatamente 45. Isso quer dizer que o cara vai pagar exatamente R$ 45 por 2,5 kg da mesma carne. Suave na nave, legal no pedal? Então, meu jovem e minha jovem, agora é a sua vez. Eu quero que você pratique em casa essa questão aí. Ó, e olha só a questão, hein? Mas você não pode colar, não. Eu sei que a gente já resolveu ela aqui, mas eu quero que você faça ela sozinho em casa, sem assistir a live novamente. Beleza? Dá um print na tela. E agora resolva ela em casa, depois volta aqui para verificar a correção. Beleza? Então, galera, vamos lá. Agora que a gente está encerrando a live, eu reforço, né, o convite a vocês. Marquem aí na sua agenda para toda terça-feira às 18 horas você entrar aqui no meu canal do YouTube. Já ativa as notificações aqui, ó, que o YouTube vai te avisar. Beleza? Bota lá, vai lá no celular e bota lá permitir notificações do YouTube. Ele vai te avisar quando tiver minha live para você nunca esquecer. 18 horas e a gente vai se preparar aqui para esses concursos que eu falei no começo da live. Beleza? Eu aguardo vocês toda terça-feira às 18 horas. E é claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar com seus amigos. Ah, e mais uma coisa. Se você quiser entrar para o meu grupo de estudos, quiser pegar esse material da live, né, em PDF que eu disponibilizo para vocês, se você quiser saber as respostas das questões que eu deixo para casa, enfim, tudo isso tem no meu site. E aqui embaixo tem o link do meu site para você entrar lá, aprender um pouco mais sobre como aprender de verdade a matemática por resolução de questões. Lá tem esses materiais para você, tem todos os cursos que eu tenho para fornecer para você. Enfim, entra no meu site e dá uma olhada. Belezinha, galera? Vou ficando por aqui, então. Fique com Deus. Grande abraço e até a próxima. Tchau! Yeah.